Pode pôr lá. Não pode faltar, né, os slides. Eu sei que o pessoal já ficou por qual que vai ser o slide, né? Não é qual é o texto da palavra. É qual que é a animação que eu vou usar. Calma que vai ter para todo mundo. Que bom que a gente já foi aqui, né, bastante agradados com a beleza das crianças, né? Porque vem aí uma palavra maravilhosa da parte do Senhor para o nosso coração. Se é que você me entende. Então, vamos orar. Pai, obrigada, Jesus, por essa manhã tão maravilhosa na sua presença. Obrigada, Jesus, por esse sol lindo que nos ajudou a despertar nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida de cada criança, saúde que o Senhor tem concedido. Te agradecemos também pela restauração do Benício, Pai, onde ele está ali com seus pais, Pai, curado. Obrigada, Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir até o centro da Sua vontade nessa manhã, Pai. Nós declaramos que a nossa mente está desperta, o nosso coração receptivo, Pai, para receber a semente poderosa da palavra de Deus sobre as nossas vidas, Pai, a qual faz a total diferença nas nossas vidas, nos nossos lares, Pai. Obrigada, Jesus. Fala aos nossos corações, nós queremos Te dar, Senhor, esse lugar, esse espaço em nós, Pai. Nos transforma, Senhor, à medida da Tua palavra, Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Então, hoje eu vou falar o texto base só no final, que está em Salmos. A gente já leu Salmo 112, mas por enquanto a gente vai ver outros textos. Queria que você aguardasse com expectativa aí as leituras. E a palavra que o Senhor me deu, né, para trazer nessa manhã é poderoso ou chefinho? O poderoso chefinho. Quantos já ouviram falar? Aí, quem que já assistiu esse desenho? Só para eu saber quem vai entender bem a ministração nessa manhã. Quem não assistiu, pode assistir, tá bom? É um desenho bonitinho. Só não pode, assim, se apegar às filosofias equivocadas que tem, tá bom? Nem tudo que eu falo, assim, é tão, né? É tão indicativo, assim, de você copiar, mas é para a gente realmente ilustrar, porque é o que a nossa sociedade vive. A gente é formado por aquilo que a gente assiste, sim ou não? Por aquilo que a gente lê, aquilo que a gente dá abertura, aquilo que a gente permite que entra. Então, vamos analisar, né, o poderoso chefinho. No desenho ele é poderoso e chefinho, mas será que na prática é verdadeiro? É verdade isso? Ele pode ser poderoso e pode ser chefinho? Por isso que eu coloquei o tema como ou poderoso ou chefinho, né? O começo aqui eu vou ler bem rápido para vocês, porque é uma introdução, tá? Há um grande clamor público hoje em dia para que se libertem os filhos. Os progressistas estão constantemente falando sobre os direitos da criança, mesmo em organizações cristãs. Incentivam os pais a exigirem os direitos dos filhos, dando-lhes liberdade de expressão, direito à privacidade, etc. É muito direito, né? É direito isso, direito aquilo. Se a criança não vai bem na escola, o pai pega lá as provas, vai lá no professor e aponta para o professor: você não deu nota para o meu filho. Já viu algum pai e mãe assim? Se você é esse pai, essa mãe, hoje é o dia de transformação, em nome de Jesus. Ao invés de pegar a prova e falar assim: meu filho, onde você errou? Não, ele fala: o professor é responsável. O filho não é responsável. Vocês estão entendendo? Então, fica assim: olha, meu filho tem o direito, por que você não deu nota para o meu filho? Por que você brigou com o meu filho? Por que você exortou o meu filho? E olha, eu vou falar com vocês, há 7 anos nós lidamos com Inakids nessa igreja, inclusive hoje está completando 7 anos. Pastora, mas 7 anos é só lá no final do ano, deixa eu explicar para vocês. O culto na garagem faz 7 anos hoje. O nosso primeiro culto foi no Dia das Mães, né? Foi profético, né? Profetizando que nós teríamos muita maternidade, muita paternidade nessa casa, muito espírito de orfandade sendo repreendido, né? Eu creio nisso, eu creio nesse chamado lindo do Senhor. Mas a gente tem visto que os pais têm invertido as circunstâncias. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso para você. O humanismo tem ditado os dias da sociedade. Mas quando a palavra de Deus discute o papel dos filhos na família, a ênfase é na responsabilidade e não nos direitos. Vai lá nos 10 mandamentos, pega lá. Né? Quando teve lá no Êxodo, Deus mostrando como que Ele queria que as coisas fossem feitas. Deus, por acaso, colocou assim: direito número 1 da criança. Direito número 2 da criança. Direito número 3, ele tem direito a ter tênis de marca. Estava isso nos mandamentos? Honra
teu pai e tua mãe, não é assim que está lá? Para que se prolongue os seus dias na terra, não é assim que está lá? Não estava o direito. Dominei geral. Quem já assistiu vai saber que esse pequeno ser, mesmo tendo um irmão mais velho, ele dominava a casa, né? Ele manipulava a família dele para que as coisas ficassem confortáveis para ele, né? De acordo com a vontade dele. Mas o que a palavra de Deus diz? Olha lá, Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, ou a tolice, mas a vara da correção a afugentará dela. A principal responsabilidade dos filhos é obedecer aos... Quero ouvir os filhos. Tem filhos aqui? Qual que é a sua principal responsabilidade? Obedecer aos pais. De nada, líderes de adolescentes, de nada, pastores, de nada. Se não estava claro até hoje qual é o direito, ou a responsabilidade, está vendo? Até eu peguei aqui. A responsabilidade, que fique claro hoje. A sua responsabilidade é obedecer aos seus pais. Alguns filhos e a sociedade se perguntam por quê? Por que devo obedecer? Ora, o ser humano tem uma tendência ao pecado. Os filhos são ignorantes. Desculpa, tá, filhos? Mas é a verdade. Vai bater, mas vai curar também. Em nome de Jesus. Quantos creem? O ser humano tem uma tendência ao pecado. Os filhos são ignorantes, imaturos e frágeis. Se você não tinha um motivo para obedecer seu pai e sua mãe, agora eu te dei um. Você é ignorante. Você é imaturo, você é frágil. Por isso precisam dos seus pais, que têm essa autoridade concedida por Deus. E olha, deixa eu falar uma coisa, né? Se você ficou com dó aí do alecrim dourado da sua vida, eu queria te dizer que o Jesus, o Senhor Jesus, pensa, Jesus, ainda era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele aprendeu a obedecer pelo que ele sofreu. Ah, pastor, mas ele não tinha pecado. Não tinha mesmo. Todo santo, todo puro, perfeito, maravilhoso. Mas ainda assim, como ele veio no formato humano, o que ele teve que fazer? Ele teve que aprender a obedecer. Então, eu e você, especialmente os filhos, têm a obrigação de obedecer. Defrontamos-nos, eu vou ler mais rápido ainda, né? Com uma epidemia de doenças venéreas, sim ou não? Nossos gurus culturais de Hollywood, as arenas dos esportes nos incitam a venerar o altar do sexo seguro. Hoje despertamos com uma ressaca monstruosa e as escolas não estão funcionando. Tem um Deus, sexo. Você pode chamar também de pombagira, o que você quiser, a linguagem que você quiser. Na linguagem pentecostal, presbiteriana, metodista, se quiser a gente fala na sua linguagem. Tá bom? Tem um Deus que cultua o corpo, que cultua o sexo, e daí é quase um direito agora do adolescente também. E os pais, pasmem, vocês estão aceitando o namoro precoce, estão aceitando dentro de casa essa imoralidade, estão vendo como normal. Mais de um quarto das crianças nascem fora do matrimônio. São crianças bastardas. Mais de um quarto. Da qual eu sou uma delas. Meus pais não casaram, né? Eles só juntaram. Na definição do dicionário é isso. Filho bastardo é isso. Filho que não nasceu dentro de um casamento. E o que isso faz com uma criança e o que isso faz com um filho gera o quê? Um espírito de orfandade. A família não foi ali estabelecida. Aí vocês estão entendendo que se eu liberar o sexo antes do casamento ou fora do casamento, o que acontece? Qual que é a consequência disso, gente? Crianças bastardas. Crianças com espírito de orfandade. Então é muito sério. Quando Deus fala para nós não fazermos algo, Deus não quer nos privar deste algo, simplesmente. Deus quer nos guardar e nos proteger. Nos proteger do quê? Das consequências. Existe para cada ação, queria dizer para você, você pode se achar com direito a fazer o que você quiser, você pode se achar.
Mas a prática e a consequência, ela é dolorida. E não pense, não envolve só você. Tá bom? Eu ouvi dizer, uns tempos atrás, eu li notícias a respeito de uma escola que teve lá em uma... Quantos ouviram lá? Né? A menina engravidou e não sabia quem era o pai, porque teve relação com várias pessoas da sua sala. Uma escola particular. Você imagina a pública. Então, às vezes você olha assim, a pastora está exagerando. Eu queria estar. Não estou. Então, eu queria dizer para você, mãe, pai, prestem atenção nos seus filhos. Preservem os seus filhos. Não ache que seu filho andar de decote, de minissaia, é bonito. Porque não é. É degradante. Seu filho não está à venda porque ele já foi comprado por um preço altíssimo de sangue na cruz do Calvário. E você como pai e você como mãe tem a responsabilidade de zelar pela integridade e pela moral do seu filho. Você sabia disso? Cuidar, zelar, proteger, preservar, guardar. Em vez de abnegação, nossa cultura valorizou a autorrealização. Foi demovida a ênfase na responsabilidade. Ai, meu filho, você é tão lindo, tão maravilhoso, tão isso, tão aquilo. E eu não estou dizendo que você não pode elogiar, que você não pode abraçar. Eu não estou dizendo nada disso. Não coloque palavras na minha boca. Mas eu quero dizer para você que o alecrim dourado tem que aprender a obedecer e que ele tem responsabilidade. A virtude foi posta na prateleira e corada de vergonha. 10 milhões de jovens possuem doenças venéreas. 5 mil contraem doenças venéreas todos os dias. A cada 5 adolescentes, um usa droga regularmente nos Estados Unidos, tá? Isso não é no Brasil. Você vai fazendo as contas que o Brasil, né? País subdesenvolvido. 1 milhão de jovens mulheres começaram a se prostituir por dinheiro nas ruas antes dos 16. Entre 7 e 14 milhões de adolescentes já são alcoólatras. Fonte, Pai Sabe, Filhos Brilhantes, do MacArthur. Estou exagerando? Não estou. Por que está bagunçado? Espírito de orfandade. Não tem um pai presente. Quando eu vejo um adolescente com problema, sabe o que eu vejo? Eu vejo ausência paterna. Eu vejo ausência materna. A família distraída. Você achou que era só no Homer Simpson que você ia ver, né? Esse é o chefinho. O que ele está segurando? Um aparelho celular. Olha que lindo. Mamãe, eu quero um iPhone. 450 mil. Né? Está no 16, não é isso? Eu não entendo nada, graças a Deus. Eu quero isso, não sei o que, Pro. Vocês estão rindo, sabe por quê? Porque você deve ter uma cópia lá na sua casa que exigiu um trem desse aqui, ó. Não foi suficiente. Ele exigiu um trenzinho desse daí. Eles não pedem, às vezes eles exigem, né? Algum tempo atrás a gente foi orar com os pais, a pastora Janaína estava me lembrando isso nesses dias. Pastora, lembra daquela oração que você fez alguns anos atrás, ali na sala com os pais, a gente estava orando, fizemos uma reunião com os pais. E eu vi, né, eu tive uma visão que Satanás entrava dentro das casas através de telas. A partir de então, a gente só começou a ouvir notícia negativa. Notícia negativa. Porque além dele querer dominar dentro das nossas casas, ele também quer dominar com uma tela. E a tela quer dominá-los, a tela quer manipulá-los. E as telas têm feito isso. E eu queria dizer para você, será que o seu filho adolescente, eu não vou nem falar para criança, né? As crianças não têm que ter celular. Não está escrito na Bíblia, mas, né? Eu espero que você entenda isso do fundo do meu coração. Você acha que seu filho adolescente tem maturidade? Eu acho que não, hein? Os respectivos papéis de homem e mulher tornaram-se tão indistintos que muitos homens e muitas mulheres não sabem o que deveria fazer para desempenhá-los. Nem o seu papel na vida dos filhos, além de providenciar 3 refeições por dia, abrigos e roupas. O que mais que eu faço com essa criança? Eu já sei. Aí os pais pensam, brilhante ideia, já que eu não sei o que fazer, eu tenho que fazer meu filho feliz, porque eu amo muito meu filho. Querido e querida, deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem que fazer ninguém feliz,
tá bom? É seu cônjuge que você faz feliz. O filho é outro departamento. O filho, você imprime o caráter de Cristo nele. É isso que você tem que fazer. Aprenda isso. Quanto mais cedo você aprender isso, mais feliz você vai ser. Só que as pessoas não sabem. O homem não sabe como agir como homem. A mulher não sabe o seu lugar como mulher. Está tudo trocado. Ela quer sair, ela quer carreira. Então, ela fica distraída. O homem está trabalhando e acha que é suficiente só o trabalho. Não, porque eu já tenho, minha família não falta nada, então estou fazendo. Aí acha que é isso e ponto final. Explicar, já que você não entendeu, talvez, até agora, o homem, ele é o sacerdote do seu lar. Além da provisão que ele tem que trazer, ele tem que dar uma direção do Senhor para a sua casa e para a sua família. As leis que regem a casa. Na nossa casa é assim, e assim, e assim que funciona. Tá bom, queridos? Esposa é isso, concordamos, crianças é isso. Mais do que só das roupas, só das refeições. E eu sei que tudo isso demanda muito tempo, eu tenho 3 em casa. Então, eu quero te dizer que, por experiência, aprendi muitas coisas sofrendo, porque não tive uma direção, muitas vezes, clara de uma liderança para mim. Não tive. Tive que aprender, aprende também, tá? Aquele que busca, encontra. Então, aprende no Senhor, com a graça do Senhor. Então, aquilo que eu aprendi, eu ensino. Estou ensinando aqui hoje vocês. As crianças não têm ideia de quem sejam. Elas sabiam que aprovou, acho que foi essa semana. Agora você pode colocar no seu filho gênero neutro. Antes você colocava homem e mulher. Agora você pode colocar na certidão de nascimento gênero neutro. Eles acham assim, a criança vai escolher. Ei, se você deixar o seu filho escolher o almoço, sabe o que ele vai querer? Sucrilhos, chocolate e sorvete. Sabe por que eles não sabem escolher? Eles não têm maturidade para isso. É por isso que eu estou dizendo, eles são ignorantes. Faz o teste com seus filhos. Hoje vocês querem, fala o nome de um sorvete do McDonald's aí. Mac confete, não sei, eu sou ruim de nome, pelo amor de Deus. Mac alguma coisa, ou você quer arroz, feijão, abobrinha, brócolis? O que você acha que ele vai responder, lindo, de Jesus? Acertou, né? Nem foi difícil, porque eles não sabem que eles precisam de nutrientes, ele não sabe que ele é homem, ele não sabe que a menina é a gente que diz para eles. Nós instruímos, né? Eles não sabem. Eles só sabem falar meu, minha. Já viu? Aprende a falar mamãe e depois eles aprendem o quê? É meu. E briga com os irmãos. Né? Não sabe compartilhar. Porque são importantes ou como poderiam contribuir com o mundo em que vivem. Os pais contemporâneos acharam uma excelente babá. A tecnologia. Não, a tecnologia cuida do meu filho. Então, ainda acho que pode entregar. E olha, gente, eu não quero que vocês pensem que os meus filhos estão numa bolha, porque eles não estão. Definitivamente eles não estão. Eles precisam ser supervisionados. Não é que eles não usem, mesmo porque da escola eles já precisam, né? Os mais velhos na escola precisam. Mas aquilo que eles estão assistindo, eu estou vendo. Eu estou limitando. Até aqui vocês vão, aqui, né? Esse é o limite. Fique dentro desse parâmetro, até que você saiba, né? E aí eu vou dizer mais uma coisa para vocês. O problema dos filhos, de novo, não está nos filhos. Estão nos pais. Os pais é que estão viciados em telas. Eis uma verdade. Fica tanto tempo na tela, tanto tempo, dei graças a Deus, meu computador consertou. Obrigado, Gustavo, obrigado por consertar meu... Né? Porque eu paro um pouco do celular, da tela, porque eles não sabem que eu estou trabalhando. Eles acham que eu estou o quê? Jogo. Estou jogando, porque minha vida, né, não é corrida e eu posso ficar jogando no celular. Os jogos que tem no meu celular estão instalados porque eles querem brincar. E, eventualmente, eu não estou falando para você colocar numa bolha, eu não quero que você faça isso, mas eu quero te dizer, não dá para você deixar o eletrônico na mão do seu filho menor de idade sem supervisão. E enquanto ele está debaixo do seu teto, serão as suas ordens. Ele precisa de direção. Tá? A tecnologia não pode ser uma babá. O que eu já atendi de caso, de tela, criança e adolescente, com problema. Os demônios entraram na casa de uma forma tal,
Bagunçou a casa, virou, manda ligação para o pastor de madrugada. Vocês não foram acordados com essa ligação, então vocês não estão entendendo o que eu estou falando aqui. De madrugada, assim, pastor, você pode vir na minha casa de madrugada. O filho estava... terror noturno por conta de tela. Não é brincadeira. Isso oprime. As crianças têm sido oprimidas. Os adolescentes, né? Você entra na... Aparece um ícone de uma mulher lá, atraente. Aliás, vocês viram que tudo, a mídia coloca lá uma mulher com os peitos desnudos, não é? É assim, né? Sim ou não? Tudo fazendo uma propaganda. Não tem nada a ver o que ela está... É uma propaganda, sei lá do quê, de bicicleta. Aparece uma mulher seminua para fazer propaganda da bicicleta. Né? E aí, como que vocês acham, pais, que um filho adolescente lida com isso? Ele vai nos ícones, porque ele tem curiosidade, ele quer ir lá, ele quer ir ver, ele quer ir buscar. E o pai não está vendo. Aí deixa o alecrim dourado, sabe como? Como a televisão lá no quarto dele. Meu filho falou assim, olha mãe, a gente mudou recentemente de casa, tem um lugar para TV no nosso quarto. Eu, tem, né? Que coisa. Nem que eu tivesse dinheiro para comprar uma TV, para colocar no seu quarto. Tá bom, querido? Isso não é um investimento que eu vou fazer na minha sã consciência. Se eu falar um negócio desse, pode me internar, que daí eu terminei de enlouquecer. Tá bom, querido? Não, não vai. Ah, eu quero um celular de presente. Não, não vai. Né? Eu quero trabalhar e comprar. Também não, não vai. Né? Porque enquanto está em casa, não vai. Né? Gente, eles não sabem. Eles não sabem filtrar as coisas. Eles não sabem o que é bom, o que é ruim. Simplesmente, eles têm curiosidade. Metade do tempo livre de uma criança é gasto em frente à tela. Antes de se formar, o adolescente terá gasto 20 mil horas em frente à tela. A grande maioria dos programas aqui eles assistem retratam as figuras de autoridade como más e a rebelião como uma virtude. Pode ver. Diretora, uma megera. Professora ruim. A mãe brava. A menininha que falou que a mãe dela dá bronca lá no Kids, eu estava lá na filmagem, que ela acabou a filmagem, eu falei, sua mãe é boa, tá? Gosto assim, tá? É uma mãe excelente, está fazendo um bom trabalho. Parabéns para ela. Me diga o nome de sua mãe já, aqui para eu anotar no meu caderninho da oração. Glória a Deus por essa mãe, Pai, aleluia. 20 mil horas gastos em frente a uma tela. Era para o seu filho ler. Eu fico horrorizada em casa quando eles querem se debruçar. Aí pergunta quanto tempo passou no devocional. É um devocional de flash. Eu falo, eu não tenho tempo. Com esse tempo que ele está devocional, eu não falo nem, oi Deus, estou aqui. Eu não falo. Eu não começo. Eu preciso de um tempo para me conectar, orar. 5 minutos. E nas telas, quanto tempo eles querem ficar? Fica um zumbi diante de uma tela. Ai, pastor, você não sabe, minha vida é corrida. E nananã, é isso. Reorganize a sua vida de acordo com as responsabilidades que Deus te entregou. Simples assim. Simples assim. Ah, pastora, aqui, né, minha vida financeira é difícil, eu tenho que trabalhar 24 horas. Ou você começa a confiar em Deus para te dar provisão e você fazer aquilo que você tem que fazer, porque Deus é provedor. Talvez você tenha o espírito de orfandade e nem está sabendo. Que você tem que fazer tudo por você mesmo. Você tem que se prover e você não tem tempo para fazer aquilo que é o teu chamado. Aí você fica no lugar de Deus, construir um altar, e você acha que você é muito responsável. Você é um pai muito bom, porque você está provendo tudo para a sua família. E o Satanás tomando conta da sua casa. Tá bom? Simples assim. A tela está lá, fazendo o trabalho que você deveria fazer. Não se esqueça que as telas, elas fazem o quê? Elas denigrem a sua imagem de pai e mãe para eles. Todos os desenhos que eu assisti, inclusive o chefinho, poucos vou dizer, que falava assim, ó, honra teu pai e tua mãe. Tem o Superbook agora, né? Superbook, fica a dica. Não é que não é para assistir nada, é que você tem que aprender como pai e mãe selecionar. Vegetais também, vegetables, in English. Eles verão todos os tipos de pecado tratados com glamour. O homossexualismo será apresentado como a escolha de um estilo de vida normal e até nobre. Imoralidade e uso de drogas serão uma parte essencial do pacote diário, de modo que as cenas mais brutais já nem sequer parecerão chocantes. Eles são levados a desconfiar de autoridades, enquanto, ao mesmo tempo, romantiza-se a rebelião.
Seu pai não te entende. Sua mãe não te entende. É porque, não, você tem que descobrir o que você quer da sua vida. Você tem que tomar suas próprias decisões. Gente, o governo paga, no Brasil não sei se está assim exatamente, mas eu acredito que sim, mudança de sexo em criança e adolescente, que não sabe escolher o jantar que vai comer. Por favor. Né? E eu não estou nem falando que homossexualismo é pecado aqui, eu não estou chegando nesse ponto, embora seja. Né? Mas a questão é que não é normal, não. Mas tem uma tendência, e tem desenho com homossexualismo. Tá bom, pai e mãe? Tem desenho que eu já olhei e falei assim, é nada. Ó, esse aqui é do diabo, tá? E troco. E não tem nem que falar que é isso, tem que falar assim, não permito isso na minha casa. Porque você é o pai. Aprenda a ensinar a sua autoridade para o seu filho. Eu sou pai. Faz igual índio. Chefe seu. Eu, chefe. Você não, chefe. Eu mando, você não manda. Entendeu? Faça assim. Tem que aprender a hierarquia logo cedo. Porque senão, ele vai achar lindo, realmente, o quê? A rebelião. Então, quando você vê um adolescente se rebelando, gritando com o pai, desobedecendo a autoridade do pai, você já sabe de quem que é a culpa, né? Sua mesmo, porque você não supervisionou as telas. Paternidade presente. O primeiro dever dos pais é ensinar seus filhos a lhes obedecerem e depois transferirem essa mesma obediência a Deus. Está vendo como é importante? Não diz respeito somente a você. Eu não quero que meu filho seja lindo de Jesus. Não preciso que meu filho seja lindo de Jesus. Eu preciso que meu filho, o quê? Obedeça. O que é esse lindo de Jesus? O que tira nota 10 na escola. Creio que seja a responsabilidade deles, tá? Mas antes do 10 na escola, o 10 com Jesus. Aí sim vai ser lindo de Jesus. Como estão entendendo? Mas daí você vê no grupo de pais da igreja, eu sei porque eu estou em vários grupos de pais. Meu filho não irá à célula porque ele vai na casa do amiguinho hoje, sei lá, colorir, como que é o nome dos livrinhos que agora está na moda, que eles estão pintando? Bob Good, isso? Bob Good. Meu filho vai pintar o Bob Good na casa do amiguinho dele, não pode ir na célula. O Bob Good vai levar no céu, vai dar direção, vai ministrar a palavra, vai ser uma loucura esse Bob Good. Vocês estão compreendendo que os pais estão... Isso! O pai que dá satisfação lá no grupo. Não quer saber, falta mesmo. Aí, olha a contagem. 5-1. 5 dias da semana na escola, certo? 1 dia na igreja, na célula. 2, se for no culto. Se for no culto. Se for na célula. 5-2. A conta fecha? Para o seu filho ser cristão de verdade? Não fecha. E aí você não traz nem... Ou não traz no culto, ou não traz... Negocia. Não sei em quem você está confiando. Não é em Deus, é na sorte. De nada, líderes de crianças e adolescentes. Amém. Se o coração da criança estiver alimentado pela palavra de Deus, a consciência reagirá aos valores morais que a mente adotou. Por isso, os pais devem encher o coração dos seus filhos com a palavra de Deus. A memorização, o estudo da Bíblia em família e as conversas diárias são oportunidades de plantar a verdade bíblica no pensamento da criança, como diz a Escritura. Quando você lê um versículo assim, eu quero que você seja um pouco mais profundo nele, tá? E as ensinarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se, também atarás por sinal na tua mão, e te será por frontais entre os teus olhos. Fala deitado, sentado, nananana. Se você esperar a Páscoa para falar que Jesus ressuscitou, você está atrasado, muito atrasado. O diabo está ganhando o coração do seu filho e você está perdendo. Há uma batalha. Queridos e queridas, há uma batalha pelo coração dos seus filhos. Quando você não se acerta com o seu cônjuge, quando você tem brechas na sua família, como, por exemplo, só juntei e não casei.
Ou é só briga dentro de casa, não tem conserto, não tem pedido de perdão. Ou nós não dizimamos, nossos filhos, ou nossos filhos não sabem que a gente dizima, que a gente oferta, ou não vamos no... Você abre brechas dentro da sua casa, você abre lacunas dentro da vida do seu filho, porque você pode falar, mas em tudo que você põe a mão, ó, que você faz, não tem a marca do Senhor. Não está aquilo, né, no seu rosto, não está estampado no seu rosto a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa estar estampado no seu rosto para que os seus filhos facilmente, em qualquer lugar, na sua rotina diária, e não no evento, não na cela, não largar para o Kids fazer. Tá bom, pais? Não é para largar só para o Kids fazer. A responsabilidade, Deus falou assim, a responsabilidade dos pais, ensinar os filhos, é do Kids, na verdade. Ele pode largar lá e o Kids, boa sorte, Jéssica, boa sorte, São. Sim? Não. Pai e mãe, é nossa. Levantando-se, deitando-se, coloca no carro, ora, né? Vai à refeição, ora, antes de deitar, ora, lê a palavra, repete o texto, pega as figurinhas, os cards da igreja que nós damos todos os domingos. Eu espero que você esteja fazendo isso. Coloca lá no álbum, pergunta para o seu filho, memorizou, o que aprendeu hoje, como que foi seu dia na escola, briguei com meu amigo, liberou perdão para a vida dele. Rotina. Não é evento, não é culto, não é largar para o Ina Kids, que tem feito um excelente trabalho com as crianças. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse ministério, de cada monitor, de cada líder de célula Kids. Tem feito um trabalho excelente, mas a responsabilidade do filho é do pai e da mãe. Um altar de idolatria. E veio um homem de Deus a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família do seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentro de todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir o meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família do seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas, porque vocês zombam do meu sacrifício e da minha oferta que determinei para a minha habitação. Você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi a sua família e a linhagem do seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família do seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer aos seus filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Triste, né? Triste estava sendo o que os filhos de Eli estavam fazendo. Era um sacerdote. Você também é pai, tá? Pai, mãe, são sacerdotes. Ele estava permitindo que seus filhos fizessem o que eles queriam. Eles estavam sendo imorais, se deitando com mulheres no templo. O Deus sexo naquela época já existia. Estava se relacionando da forma como eles queriam, da forma como eles achavam que deveriam se relacionar. As ofertas eles estavam roubando. Estava fazendo tudo o contrário do que era a direção de Deus para a vida de uma família. Notem que boa parte da exortação estava em não permitir que um descendente chegasse à velhice. Prestem atenção nisso. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Não é? O que ele estava fazendo era desonrar o Senhor. E o Senhor é pai. Porque ele estava aqui honrando os filhos. E nós não devemos honra aos filhos. Nós devemos ensinar responsabilidade para os filhos. Ele fugiu do lugar dele. Ele permitiu que se instalasse um altar. Lembra que eu falei ali, um altar de idolatria. Estava no coração daquele pai. E
O que estava sendo idolatrado era Ofni e Finéias, que estava fazendo tudo errado. Ele não honrou a Deus, seu pai, de forma correta. Ele quis encobrir Ofni e Finéias ao invés de corrigi-los. Mas você pode se perguntar, ele foi claro com seus filhos? Sim, se você ler o capítulo inteiro, você vai falar assim, filhos, não é bom aquilo que eu ouço a respeito de vocês. Vocês têm feito isso, têm feito aquilo. Mas você pode se perguntar, ele foi claro com seus filhos? Foi sim. Ele usou a educação positiva. Quantos já ouviram falar? Psicologia moderna, os pais contemporâneos. Não toca no meu alecrim dourado, tão lindo, minha flor, né? Minha ovelhinha de Jesus. Não sabe que nasce pecador, né? Não entendeu essa parte. Parece que deletou da mente que já nasce pecador. Imagina que alguém vai tratar meu filho desse jeito. Bate na porta, assim. Escuta, você falou isso para o meu filho? Oi, Eli, você veio? Lindo, deixa eu te explicar, você vai para o inferno, né? Você e seus filhos. Cobra o direito do seu filho, cobra para você ver. Ensina teu filho, se você está passando por uma afronta, vai orar, meu querido. Vai cobrar de ninguém, não. A educação positiva é uma abordagem pedagógica que enfatiza o desenvolvimento positivo de indivíduos, focando o seu bem-estar, focando o conforto do seu lindo, da sua florzinha, da sua ovelhinha, nem faz nada de errado, né? De vez em quando fica assim, ó, em casa. Você fica, mãe? As mães do vídeo, gente, muito legal a mídia. Vamos aplaudir a mídia pelo trabalho lindo que eles fizeram Dia das Mães? Desculpa, não me identifiquei. As mães estavam muito lindas, né? Muito plenas, né? Contando a história para os 2 filhos aqui. Liz, vem logo, menina, senta aqui que eu vou fazer o devocional. Ô, Rafael, você já faz... o próximo vídeo pode ser na minha casa, eu aceito, para ficar um pouco mais... É vida real o tema hoje, esse ano com as mulheres, né? Não é educação positiva. Olha, querido, não faz isso, tá bom? Jesus não se agrada. Funciona a sua casa? Por favor, fala então, porque eu devo estar vivendo de errado. Estou vivendo errado. Não é possível. Eu tenho que pegar no tranco, parece que é o caco no pé. Eu tenho que pegar assim, escuta. Não é para fazer isso. Não se atreva a repetir isso. Você entendeu? Com muito amor. Eu vou fazer demonstração prática, né? Que daí o pai e a mãe compreendem, né? Vou ser presa hoje, não sei. Não vou me assustar se você levantar. Inclusive, eu tinha até pensado, pessoal, se você gostou da apresentação, está satisfeito com a presença, de repente, se você quiser ir embora, pode ir. No culto da noite, me lembra de fazer isso. Me lembra, talvez. Né? Ficou tão bom até lá, né? Depois eu estraguei tudo. Pois é. É assim. Resiliência, habilidade socioemocional. É assim, educação positiva. Foi o que ele fez. Estou ouvindo, não é bom que eu ouço de vocês. Meus filhos... Não façam isso. Se sou eu, já... Né? Enfim, não vou falar o que eu faria com Ofni e Finéias. Ele não corrigiu, ele tinha 2 filhos chefinhos. Chefinhos, Ofni e Finéias. Né? Aí tem o pai Eli também, né? Meu Deus do céu. A educação permissiva de Eli permitiu que eles usassem quem e o que, quando quisessem. Eles usavam, né? Eles têm o direito, eles usam, eles fazem o que eles querem, a hora que eles querem. Agora, você imagina um adulto, você chega ao seu trabalho, você chega a hora que você quer? Você faz o seu trabalho que você quer? Não, hoje não, obrigada, chefe, não estou sentindo de fazer tal coisa, tá bom? Você vai falar isso para o seu chefe? Obrigada, não quero hoje, eu quero jogar. Não, né? Permitiu que seus filhos pegassem das ofertas que pertenciam a Deus, além de levar uma vida imoral. O que não faz uso da vara, odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Desde cedo. Pega o alecrim lá e vai contra a lei humana e vai na palavra de Deus. Pega-lhe um chinelo, unja. E não é com raiva,
e não é na primeira vez, e não é para, né, não é para ser violento, mas é para usar de disciplina, correção, né? Unge o chinelo, Senhor, né? Em nome de Jesus, abençoa meu chinelo, que meu filho entenda todo o amor, e todo o meu carinho, e toda a minha devoção e zelo que eu tenho por eles, no nome santo de Jesus. Amém. Tum, tum, tum. Entendeu? Assim. Bem com amor, com bastante amor. Porque eu amo muito os meus filhos. Olha lá, 2 filhos. Quem assistiu os Reis aí? Quem assistiu Reis? Levanta a mão aí, ó. Eu estou assistindo, gente, assiste o Rei. Que esse é Ofni e esse Finéias no Rei. Aí eles são os 2 chefinhos ali do Eli. Coisa linda. Obrigada, Raul. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Raul. Cadê ele? Eu pedindo as coisas diferentes para o Raul. Falei, Raul, eu quero o Ofni, o Finéias. De terno preto. Coitado. Tá bom, pastor. Você não entende agora, entenderás depois, né? Entenderás da pregação. Lá os chefinhos do Eli. Não retires a disciplina, o louvor já pode subir. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Eli tinha claramente o altar da idolatria no coração, que eram os seus filhos. Contraditoriamente, Eli os perdeu. Pense sobre isso. Porque não cumpriu os princípios, confiou no seu coração e usou apenas de uma advertência no lugar de corrigi-los. Ele advertiu e Deus mandou corrigir. Não pare na advertência, corrija se for necessário. Pode sim, adversão, né? Advertir o seu filho faz parte do processo. Você, né? Fala, meu filho, não faça isso. Isso não pode ser feito. Você está ensinando. A partir do momento que você ensinou e ele desobedeceu, e eu estou falando, não é que ele quebrou um vaso, e eu não estou falando para você corrigir se ele quebrar um vaso. A não ser que você tenha falado assim, não brinque aqui em volta, porque você pode quebrar o vaso. E quebrar o vaso aí sim. Não é sobre simplesmente uma consequência negativa, mas corrija seu filho se houver desobediência. Não é um prejuízo seu, não é se doer alguma coisa financeira, é se houver desobediência, porque a desobediência abre uma porta espiritual para o seu filho ir para o inferno, e você é o protetor do seu filho, que foi levantado por Deus a você. Cabe ensinar o seu filho a obediência. Eu sinto muito, se ele regaçar com alguma coisa, sabe aqueles que ele pega a chave e escreve, pai, eu te amo, no carro? Você quer quebrar a criança no meio daí, né? Sobe uma ira no seu coração, mas não é sobre isso que você vai corrigir, a não ser que você tenha falado, não pegue a chave, não risque. Vocês estão compreendendo? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem? O Senhor disciplina quem? Assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. A correção é um elemento intrínseco ao amor. Quando não corrigimos, como a palavra ensina, desobedecemos a Deus. Tiramos os nossos filhos do lugar da subordinação, confundimos o seu coração, falando, mas na prática, sem cumprir o papel designado por Deus. O resultado disso é morte. É morte dos filhos. É morte de Ofni e Finéias e é morte de Eli. Os 2 morreram no mesmo dia. E o pai, quando ficou sabendo, caiu da cadeira e morreu. No mesmo dia. E aí o profeta ainda falou, o sinal vai ser eles morrerem no mesmo dia. Porque você não corrigiu. A vara e a repreensão dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. É sabedoria, você vê? Não, doeu, então sabe? O que o Espírito Santo tem me ministrado a respeito de correção é que tem que doer, eu não estou falando só fisicamente. O ano passado, eu conversei com uma mãe, ministrei uma mãe, minha filha fez isso, pastora, estava triste. O coração dela estava triste, e eu me entristeci junto. Aí eu falei assim, agora você corrige. Como, pastora? Tira o que ela gosta, tira o que ela ama. Tira o que vai... Ela vai saber assim, eu estou sendo corrigida.
também estou sendo amada, estou vendo o limite, porque os filhos se sentem protegidos quando há um limite. O que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Castiga o teu filho e te dará descanso, dará delícias à sua alma. Castiga, fustiga, usa vara se for necessário. Ana, quantos lembram de Ana? Ela viveu nesse mesmo tempo de Eli. Ana, em contrapartida, ofereceu seu filho a Deus. Ana soube pagar o preço correto da maternidade. Seu filho foi servir o profeta e a casa de Deus, se submetendo às ordens, servindo no templo. Ana não poupou Samuel de sofrimento. Você imagina, a gente estava assistindo Reis, eu vou dizer, ai, deve ter doído. Ai, deve ter doído. Aí sabe quando você quer segurar a lágrima e você não consegue? Aí fiquei chorando igual uma boba, vendo Ana, criando Samuel, educando Samuel. Meu filho, você vai para o templo, você vai servir o Senhor, você obedeça, você seja uma bênção naquele lugar, meu filho. Sabe? Dolorido, e eu chorei. Eu falei, imagina o que é você esperar por anos para ser mãe, porque o sonho dela era ser mãe. E aí, desmamando o menino, tem que entregar, porque ela fez um voto ao Senhor e ela tinha, que cumprir com aquele voto. E a Ana não poupou Samuel do sofrimento que estava relacionado ao propósito. Ei, pai, mãe, o seu filho tem propósito. Tem um propósito no Senhor. Tem um chamado. Ele é a luz que Deus quer levantar nesses dias de tão densas trevas, de tantas contradições, mesmo no meio cristão. Foi assim que Samuel, ainda bem jovem, teve a sua experiência com Deus. Quando você lembrar de criança, pode se lembrar de Samuel. Ei, Samuel, fala Eli. Lembra o Eli? Ele mesmo. Fala Eli, eu não te chamei, vai deitar. Foi deitar. Samuel, fala Eli, eu não te chamei, menino, vai deitar. Olha que obediente, né? Samuel, ei, quando o Senhor te chamar, diga, eu estou te ouvindo. Ele aprendeu a ouvir, ele aprendeu a obedecer. Ele sofreu quando ele teve que desconectar da sua mãe, do seu pai. Com certeza, você deixa seu filho na escola, você fica com o coração na mão as primeiras vezes, sim ou não. Ela deixou o filho dela no templo. E como que ele ia cuidar? Ele ia saber se tinha remédio na hora que tivesse gripado. Como um homem, o Senhor ia cuidar, entregando ali. Será que teria alguém para abraçar à noite, contar uma história, beijar a ferida na hora que ele se machucasse, para consolar? Será que teria isso? Muitos questionamentos. Imagine a dor de Ana. Ela não tinha outro filho, ela ia deixar aquele lá no templo. E ela não poupou a dor de Samuel. Samuel com certeza sofreu. Todo filho sofre por deixar sua mãe, porque mãe é cuidado, porque mãe é afeto, mãe é nutrição, mãe é vida, mãe é segurança. Ela deixou ele lá. E ela falou, eu dei ao Senhor, porque o Senhor me deu. Se você tem filhos e você é mãe como eu, você sabe a dor que é muitas vezes corrigir, falar não, saber que o propósito dele é maior. Há um custo nisso. Há um custo em ensinar os seus filhos. Não dá o que ele tem expectativa em ter, quando ele quer ter. E às vezes você pode até dar, mas você sabe que não é bom. Ei, há um grande valor. Você está ensinando um princípio profundo de amor para o seu filho. O amor não faz o que quer fazer. O amor faz aquilo que é necessário que seja feito. Uma mãe que ama o seu filho, ela sabe que agora é a hora de dizer um não, que vai abrir portas do sim para a sua vida. Como é desafiadora a maternidade. São tantas cobranças. Ana não poupou o sofrimento. Ela não comprometeu o propósito. Foi assim que Samuel, ainda bem jovem, teve a sua experiência com Deus por causa da atitude da sua mãe. Se Deus falou com Samuel, foi porque Ana pegou na mão da criança, e mesmo com dor, e mesmo não querendo entregar, mesmo com apego a Samuel, ela deixou ele no templo. Ela falou, meu filho, eu te entrego ao Senhor, porque o Senhor me confiou a você.
A partir daquele momento, ela abriu a porta para Samuel. Ela abriu a porta do milagre. Ela abriu a porta da redenção de Israel. No gesto de sacrifício, de dor, não só dela, mas do filho dela, do único que ela tinha gerado e orado e chorado. Ela sacrificou no altar. Toma, meu filho, aqui, ó. Eu te deixo no templo. Eu te deixo no templo. Eu te deixo no templo. E eu queria chamar as mães. Se quiser vir para o altar. Hoje é seu dia. A gente pode orar com você. Se você quiser. Se não quiser, fica no seu lugar. Mas eu queria te dizer. O Senhor quer te dar uma graça sobrenatural. Lembra a graça que não é só para salvação. Para que você seja a catalisadora, seja aquela que abre a porta do templo e fala: Samuel, vai, porque o Senhor tem para você coisas maiores, coisas que eu, mãe, não posso te dar, por mais que eu te ame, não posso te dar, mas ei, eu sou uma guerreira do Senhor, eu atiro a flecha para um lugar, eu atiro a flecha para o alvo, e eu vou ganhar um prêmio. É o da soberana vocação em Cristo Jesus. A maternidade é uma santa vocação em Cristo Jesus. Talvez a mais alta, maior do que a do ministério pastoral. Maior, muito maior. É aquela que se doa, que se sacrifica, que chora, que envia. Sabe, a hora minha flecha está pronta. No caso, Samuel só tinha desmamado. Aponta a flecha e vai. Ei, meu filho, vai, porque o Senhor disse: eu te darei as nações. Então eu queria que você se levantasse nessa hora. Eu queria que você se levantasse, que você declarasse isso. Grandemente se regozijará o Pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Louvai ao Senhor, e bem-aventurado, feliz o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. Poderosa, poderosa, poderosa na terra. Declare sobre a sua família. Chame as crianças do Kids. Chamem, porque eu quero profetizar junto com você, pai e mãe. Mas é você que vai profetizar sobre a vida do seu filho. Você que vai profetizar. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Ressurreição.
Profetiza. 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 Ei, você será poderoso na terra. Declare a visão do Senhor sobre a vida do seu filho. Creio que estás movendo, creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem. Eu olho para o alto, recebo tua visão, sei que estás trabalhando para o meu bem. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver Enquanto Egito estava em trevas, a casa dos israelitas tinha luz. Tinha luz, tinha clareza, tinha entendimento daquilo que é a vontade do Senhor para a vida de cada filho, de cada filho. O Senhor tem um propósito para o seu filho e para a sua filha. Um propósito que vai se revelando a cada dia. Se coloque como Ana, naquele dia em que ela entregou Samuel lá no templo. Sinta do Senhor algo. Sinta do Senhor a parte do teu sacrifício sendo um envio em direção ao alvo. Ei, pai e mãe, enxergue hoje um alvo. O nome do alvo é Jesus. Pegue a sua flecha em oração agora e arque essa flecha e solte essa flecha para o chamado que o Senhor tem, para o chamado. E aí sim a tua alma terá delícias a partir do momento onde nós entregamos aquilo que é herança, o bem precioso, o fruto do ventre e o fruto do nosso amor, mesmo que ainda não seja do ventre. Quando enviado e acerta o alvo, ele é luz para nações. Então ore e nós vamos declarar milagre do Senhor, algo que eu e você, mãe, não podemos fazer. O autor e o consumador, aquele que ressuscitou no terceiro dia, ele não vai precisar de dinheiro. O que o seu filho precisa para completar a missão, o chamado, você pode saber, o nome é Jesus é o que o seu filho precisa. Declare sobre o seu filho em nome de Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver. Eu creio que estás movendo.
Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por sermos teus instrumentos. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos afiou nessa manhã. O Senhor nos desafiou nessa manhã. E nós, Senhor, com temor, mas com ousadia, com coragem, Pai, nós, Senhor, vamos obedecer a Tua palavra. Oh, Jesus, nós declaramos flechas poderosas nesse tempo, que são os nossos filhos, Pai. Nós o abençoamos, Pai, para que eles possam ir e dar muitos frutos, para que eles possam, Senhor, dar continuidade ao Teu reino, para que eles possam, Senhor, fazer obras maiores, das quais fizemos, oh Senhor, e da quais, Senhor, o próprio Senhor Jesus fez. Profetizamos vida em abundância sobre, Senhor, os nossos filhos, Senhor. Nós fazemos um pacto com o Senhor nessa manhã. Nós nos aliançamos como famílias do Senhor, Pai. Senhor, em obediência, declaramos que a nossa casa é do Senhor e que nós o serviremos, Pai, todos os dias, no dia bom e no dia mau, e com ousadia no Senhor, enviaremos as flechas que nos foram confiadas, enviaremos as flechas a quais nutrimos, cuidamos, amamos e zelamos, Pai, para que eles, Senhor, cumpram a missão, o chamado que o Senhor tem para as suas vidas, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor aí, Ana. Ana, aplauda o Senhor. A vida está em Teu nome, ó Jesus. A vida está em Teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a Ti, ó Jesus. Damos tudo a Ti, ó Jesus. Milagres vamos ver. Amém. Aplauda essa mulher que é mãe perto de você aí, maravilhosa. Um feliz Dia das Mães. Diga, você é tão preciosa, tão amada. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães. Bom domingo. Se você está longe da sua mãe, manda mensagem. Liga para tua mãe.